Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. O primeiro texto se encontra lá em Atos capítulo 4, de 32 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 32 a 35. Diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos, diga comigo, em todos, havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um. Diga, a qualquer um. Eu continuo. À medida que tinham necessidade. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Te louvamos, te agradecemos pelo que ela vai produzir em cada um de nós nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queiram sentar-se, amados. Glória a Deus. Nós estaremos meditando nesta manhã sobre o seguinte tema: respirando e transbordando graça. E o Espírito Santo colocou esse tema porque nós temos visto algumas coisas, né? E o próprio Senhor, Ele se manifesta de uma forma a resgatar valores, muitas vezes que nós mesmos acabamos perdendo ou até mesmo não sabíamos que era bem assim. E eu quero começar com uma pergunta aqui. Será que entendemos de fato a graça de Deus? Será que entendemos de fato a graça de Deus? Segunda pergunta ligada a esta: nós reconhecemos esta graça sobre as nossas vidas? A definição clássica que nós temos de graça, nós podemos ver aí, né? A definição clássica que nós todos aprendemos e decoramos é favor imerecido. O favor imerecido, e isso é pura verdade, é uma realidade. Mas às vezes nós, como cristãos, ou como humanos mesmo, temos o costume de guardar algumas frases de efeito ou alguns chavões, de maneira que a gente decora, sabe o que é, até cita se for necessário, mas aquilo não produz algo de diferente em nós. Mas uma definição mais aplicada da graça de Deus é que a graça é o amor ativo de Deus, revelado em Cristo, que substitui a nossa culpa pela justiça de Jesus e nos adota como filhos. Eu gostaria que você lesse comigo essa definição, ela está escrita aí. Vamos ler todos juntos? Graça é o amor ativo de Deus, revelado em Cristo, que substitui nossa culpa pela justiça de Jesus e nos adota como filhos. Aqui, amados, tem uma aplicação desta definição clássica que nós temos. Porque nós falamos do favor imerecido, mas será que temos experimentado isso da parte de Deus? E nós vamos verificar que este favor imerecido, que esta graça, que é na verdade uma manifestação prática, ativa do amor de Deus que foi revelado em Cristo, que substituiu a nossa culpa, todas as nossas culpas ligadas aos nossos pecados, tanto os que já foram cometidos, como aquele eventual que pode acontecer como acidente nas nossas vidas, ele já foi substituído por este amor tremendo demonstrado por Jesus, pela justiça que Jesus cumpriu ali na cruz em nosso favor. E Ele nos adota como filhos. Nós temos vivenciado que a cultura do mérito, ela permeia muito o ambiente cristão. O que é a cultura do mérito? Olha, você precisa fazer por merecer. E nós muitas vezes somos criados, inclusive, né? Como pessoas, como filhos, somos criados dentro da cultura do mérito.
E, portanto, começa às vezes a ficar difícil entender e a experimentar a graça. É claro que todos nós, pelos nossos méritos, devemos ser reconhecidos. É normal que no mundo, né, de um modo geral, o mundo empresarial, o mundo corporativo, você tem metas e isso vai, de alguma forma, precisar ter um bom desempenho para atingi-las. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquilo que nos aproxima de Deus. Então, a cultura do mérito tem distanciado as pessoas de Deus, porque sempre, muitas vezes, temos achado que precisamos fazer algo para Deus poder nos receber. Amados, a graça é isso, é o amor ativo de Deus, que nos recebe por causa das justiças que Jesus cumpriu ali na cruz em nosso favor. E isto precisa ser experimentado. Nós muitas vezes experimentamos momentos tremendos no culto, momentos de unção poderosa, mas às vezes no dia a dia não temos experimentado a graça bendita de Jesus, que é o favor não merecido que leva-nos a poder estar na presença dEle, não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Uma das coisas que marcou muito para mim, quando eu tive uma doença, que fiquei muitos dias internados, na UTI inclusive, eu queria fazer. Eu cheguei a perguntar para o médico, será que até quarta-feira, era uma segunda, até quarta-feira eu vou ter alta? Ele falou, não, talvez vai demorar um pouquinho mais. E mal eu sabia que ainda ia ficar 15 dias lá, e mais 15 internado, e num tratamento. Por quê? Porque eu queria fazer. E uma das noites ali, numa daquelas assim que eu estava já, sabe, no Cabo Canaveral, na rampa de lançamento para o céu, né? O que aconteceu? Jesus falou, o Espírito de Deus falou aqui dentro. A gente sabe quando a voz vem daqui e sabe quando a voz vem daqui. Essa voz que vem do nosso interior, amados, não é o pensamento, porque o pensamento vem daqui. Mas o Espírito de Deus disse o seguinte: eu te amo pelo que você é e não pelo que você faz. Eu não preciso dizer o impacto daquela frase na minha saúde. Eu não preciso dizer o impacto daquela frase me desmontando, demolindo uma série de coisas que a gente faz pensando que está certo, mas está distante da graça de Deus. Está na cultura do mérito. Momento, claro, é bom ficar claro, nós estamos em comunidade cristã e nós devemos nos voluntariar aí, realmente atuar. Isso é normal, faz parte do processo. Mas nós não podemos achar que estas coisas são as coisas que nos aproximam de Deus. A cultura do mérito tem criado um legalismo crescente, ou seja, as pessoas começam a criar o quê? Cada vez mais regras supostamente espirituais para justificar a aceitação de Deus. Você já percebeu como as pessoas gostam de criar regras? Regras onde não tem. Regras que não vão ajudar. Vou citar exemplo. Se você vai fazer um jejum, Deus pôs no seu coração e vai fazer um jejum ali, e você compartilhar isso com alguém, é muito provável que se Deus falou assim para você jejuar uma semana, alguém talvez diga para você, mas uma semana só não vai adiantar. Porque Daniel fez um jejum de 21 dias. Isto é regra fora da graça de Deus, porque nada ultrapassa a direção específica do Espírito Santo de Deus. Agora, é lógico, se você se determinar a fazer os 21 dias, faça. A Bíblia fala lá em Lucas 14, bem-aventurado, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. E isto é chave. Nós não podemos nos condenar naquilo que aprova. É por isso que quando Jesus, falando de algumas ações, né, de algumas justiças que devemos praticar, quando ele fala do jejum, ele diz, ninguém fique sabendo. É melhor, é melhor não ficar sabendo. Quando não é coletivo, é melhor não ficar sabendo que você doou alguma coisa para alguém. Mateus 6 fala disso. Por quê? Porque vão aparecer os legalistas baseados na cultura do mérito, e que se você compartilhar, olha, Deus me deu a direção de comprar, semear ali
5 cadeiras para o templo novo. É possível que alguém diga assim, 5 não adianta nada, você tem recursos melhores, você devia semear 20. Por que você não faz isso? Cultura do mérito, ausência de graça, porque aquilo que Deus põe no nosso coração e nós deve ser cumprido. E nós, como igreja de Jesus, estamos numa igreja, numa época da igreja em que Deus está se movendo para avivamento, para crescimento, para desenvolvimento, e a graça é um terreno fértil para que nós possamos executar isso. Se nós não experimentamos a graça de Deus, amados, nós não nos relacionamos com graça com as pessoas. Se nós cobramos a nós mesmos, nós vamos cobrar a nós mesmos, vamos continuar e cobrar os outros. Nós não estamos dizendo viver uma vida medíocre, relaxada na presença de Deus. Não, não é isso. Mas nós estamos dizendo que para tudo tem limite, porque se eu achar que Deus me aceita pelo que eu faço, ou pelo que eu vou fazer ainda, ou pelos projetos que deram certo, e ainda estou sofrendo pelos projetos que não deram tão certo assim, nós estamos fora da graça. E esta manhã, Deus nos chamou para poder tratar isso. Quem não vive a graça, não se relaciona com graça. Vamos dizer isso? Quem não vive a graça, não se relaciona com graça. Aqui talvez nós vamos descobrir hoje por que a gente tem tido algumas dificuldades em relacionamentos com as pessoas. Porque ao invés de nós nos relacionarmos com simplicidade e singeleza de coração, como diz outro texto lá em Atos, a gente chega e não sabe fazer outra coisa a não ser cobrar alguém de alguma coisa. A cultura do mérito é forte. Eu me lembro quando, alguns poucos anos atrás, quando eu era criança, adolescente, inclusive hoje tinha um comitê de recepção me esperando, eu, o Zeca e algumas pessoas fomos recebidos hoje. Obrigado pela recepção calorosa que muitos nos deram hoje. Mas vamos voltar para a história. O que acontece? Era comum a gente apresentar o boletim, né? Era impresso, né? Aquela coisa toda para os pais assim. Às vezes, eu nunca fui um mau aluno, mas às vezes não batia no 10, ia no 9, no 9,5 lá. O que você, ao mostrar, você estava esperando pelo menos alguém dizer assim, olha, ó, parabéns. Nem que tivesse uma cobrancinha depois. Mas em geral, quem é modelo, que é ano 59, modelo 60, que é o meu caso, o que acontece? A gente ouvia assim, dá para melhorar. E aí, como se diz lá no Nordeste, né? Lá no sertãozão, e aí o borrego é um filho, é uma cria, né? Aí o borrego saía triste. Por quê? Porque a cultura do mérito, ela machuca a gente, ela deve traçar alvos. Paulo, ele tem muito cuidado em fazer isso. Lá em 1 Coríntios, ele primeiro elogia a igreja, depois ele vai tratar das coisinhas que precisam ser ajustadas. Ele começa, versículo 1, 1 Coríntios 11, nisto que eu vou dizer, vos louvo. E aí, né, não é que ele está anestesiando, mas ele está reconhecendo o que acontece de bom. Você percebe? A cultura do mérito, ela é complicada para relacionamentos. Por que muitas pessoas se sentem, pessoas que têm muito forte dentro de si aquele impacto de cobrança, o tempo todo se sentem cobrados por causa dessa cultura do mérito. Mas Deus, Ele quer mudar, amados. Eu e você precisamos experimentar a graça. Lá em Mateus, Jesus fala de alguma coisa muito tremenda. Ele diz assim, venham a mim, todos vocês que estiverem cansados e sobrecarregados. Venham a mim, disse Jesus, todos vocês que estão sob estresse e que já virou burnout. Venham a mim. Por quê? Porque vocês precisam de alívio. Você percebe? A proposta de Jesus nunca é oprimir aqueles que decidem segui-lo. A proposta de Jesus é tirar o fardo que nós carregamos. Muitos tipos de fardo. O fardo da acusação e da culpa do pecado. Às vezes nós já
pedimos perdão, já fomos perdoados por Deus e continuamos remoendo aquilo. Ah, mas Deus, eu acho que não está dando certo hoje o que eu estou fazendo, porque Deus deve estar cobrando aquele pecado que eu cometi há 35 anos e 6 meses atrás. Não, amados, nós precisamos descansar na graça do Senhor. Uma vez perdoados, nós estamos perdoados. Se acontecer no acidente de percurso, pecar, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, desde que haja confissão e arrependimento. Está escrito. Então, a graça de Jesus, ela é inclusiva e não exclusiva. A graça de Jesus, ela é inclusiva e dá oportunidades. A cultura do mérito não dá oportunidade. Ou você bate a meta, ou você está fora. Então, como igreja de Jesus, nós, e como família mesmo, família biológica, nós precisamos nos relacionar debaixo da graça de Deus. Porque quem não vive a graça de Deus, não se relaciona com graça. Nunca vai achar que o outro, que eu posso fazer algo de bom para o outro, mesmo que ele não mereça. Porque nós recebemos todos os dias as bênçãos de Deus sem merecer coisa nenhuma. Quem merecia estar aqui hoje de manhã, saudável, depois de tomar aquele café abençoado, tranquilo? Quem merecia mesmo que você fez alguma coisa fantástica que Deus falou? Não, hoje ele merece esse status. Nenhum de nós. Nenhum de nós mereceríamos ser salvos se não fosse a substituição que Jesus fez na cruz. E isto é graça, é amor ativo. E esse amor ativo, ele não é só de Deus para conosco, mas deve nos influenciar e nos modelar para derramar este amor ativo, esta graça sobre as pessoas. Ao falarmos de graça, muitas pessoas levantam um escudo de proteção. Qual é? A graça não é permissão para pecar. Pastor, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia, é claro. Sim, é pura verdade. Pois as Escrituras dizem isso. Não usem da graça para dar liberdade à carne. Está escrito. Porém, amado, nós não podemos deixar de viver a graça, porque existe risco de pecar. Você percebe? Senão, nós não conseguiremos ir adiante na nossa trajetória, vivendo um cristianismo comprometido, porém leve. Leve, quando nós estamos dizendo, não é light, diluído, fora das verdades de Deus. Não, um cristianismo que você sente paz, que você sente tranquilidade, que você sabe que Deus te aceita por causa de Jesus. E que por isso, por causa de Jesus, eu também devo aceitar o meu irmão e devo abençoar a vida dele, seja um familiar, seja da família de Deus. Então, nós não podemos, de alguma forma, cultivar isso, porque se nós vivermos assim, olha, nós seremos duros e legalistas conosco mesmos e com quem nos relacionamos. O cristianismo ensina firmeza. Diga comigo, firmeza. Mas o cristianismo não ensina dureza. Ou seja, você tem que ser firme nas suas convicções com Deus, tem que ser firme nos posicionamentos que nós devemos ter, mas não ser duro. Às vezes é difícil ver algumas situações que a gente trata com dureza alguém. Já aconteceu com você? Eu já vi, vou citar um exemplo. No passado teve um irmão aqui, ele já é falecido, muitos anos atrás. E ele, enfim, ele cultivou vários vícios a vida toda. Enfim, depois se converteu, parou com isso, mas ele acabou com uma herança maligna de um câncer na garganta. Devido ao tabagismo, comprovado. Mas até aí, acontece. E um dia eu fui visitá-lo, porque ele estava numa situação difícil já, e eu me lembro que estava ele e a irmã dele. A irmã dele não era dessa igreja, nunca foi. E
comecei a fazer a visita para orar com ele e tudo, dar o conforto, né, que a Bíblia nos ensina, porque não é fácil você estar numa situação terminal e ali eu ouvi a coisa mais dura da minha vida. Eu não sei se foi a mais dura, mas pelo menos uma das mais. Aquela irmã disse o seguinte: eu sempre falei para ele largar isso aí. Tá vendo? Agora ele está pagando o preço da desobediência. Talvez alguém aqui diria assim: mas não era verdade o que ela falou? Pode até ser. Mas não era para ser expressado, porque é pura ausência de graça. Não estou julgando a irmã. Eu estou constatando e comparando com a Bíblia, né? E nós, quando falamos e pregamos, também ficamos atentos, porque às vezes, sem perceber, a gente trata alguém com dureza e com aspereza. Eu, de vez em quando, falo alguma coisa meio assim que não caiu bem, eu volto lá com a pessoa, porque eu não tenho esse direito, nem de julgar, nem de tratar com dureza, né? Firmeza sim, vamos seguir a conduta bíblica, porém, não dureza, aquela insensibilidade de coração, né, machucando as pessoas. Quem não vive a graça, não se relaciona com graça. E uma igreja que cresce, amados, todos estão cheios da abundante graça, nós lemos no texto. Uma igreja que vence é aquela que demonstra graça para os que já são de dentro e para os que vão chegar, que estão lá fora ainda. E não só para os que vão chegar, mas os que a gente vai buscar também. Porque às vezes a gente chega para anunciar Jesus, falar alguma coisa, mas já começa a cobrar. Começa a cobrar a pessoa antes dela ter uma experiência com a graça de Deus, que é a única que pode transformar, porque é o amor ativo de Deus em favor de cada um de nós. Vivendo assim, como vimos, seremos duros, né? Essa é uma das raízes, né? Essa dureza, essa ausência da graça é uma das raízes da dificuldade de perdoar quem peca contra nós e contra Deus. O pastor Abe Huber, falo publicamente aqui porque ele falava isso e fala. Ele dizia o seguinte, aquilo foi uma das frases que me chocou lá na virada do ano 2000, que a igreja é o único exército que mata os seus soldados feridos. O irmão caiu, a Bíblia diz, cuida com cuidado, olhando por ti mesmo para que não aconteça o mesmo. Você percebe, amados? Às vezes o legalismo, a ausência da graça, chega a transmitir para nós a sensação de intocável. E por essa atitude, nós já estamos vulneráveis. Então, se a gente quer que nos trate com graça, mas as pessoas são muito duras comigo. Pare para avaliar. Jesus disse uma coisa que sempre ecoa. Tudo o que vocês quiserem que os homens vos façam, façais vocês também. Ou seja, tudo que você espera receber de alguém, seja o primeiro a fazer com aquela pessoa. Você trata com dureza, você vai receber dureza, pode ter certeza. Você trata com amor, você vai receber amor. Você trata com desprezo, você será desprezado. Você é chato com alguém? Aqui não tem ninguém, claro, assim. Mas as pessoas serão chatas com você. Você é daquele que domina uma conversa quando chega? Assim, é só você, é só suas coisas, eu sou o melhor, essa coisa, você vai ficar sozinho. As pessoas não vão ter prazer de estar perto de você. Enfim, mas perto de nós vão ter prazer sim, porque nós estamos aqui para, né, agregar o que Deus tem para nós nessa manhã. Então, amados, esta é uma das raízes da dificuldade de perdoar. Se eu não recebo a graça sobre mim e me permito ser perdoado por Deus, no sentido de receber isso com tranquilidade, nós não vamos conseguir perdoar as pessoas com facilidade. E a ausência de perdão, eu chego a dizer que é talvez o maior dos males que existe no corpo de Cristo. Porque isso desencadeia uma série de efeitos colaterais. A partir daí, demônios têm liberdade de atuar nas pessoas. A partir daí, os relacionamentos se quebram. A partir daí, a pessoa
passa a vida inteira buscando a igreja perfeita, que tem irmãos, e a igreja perfeita ela não existe. Ela só vai ser santificada no ato do arrebatamento ou da ressurreição. Por quê? Porque em algum momento a gente corre o risco de falhar. Então, nesta manhã, existe aqui uma unção de graça sobre nós, amados. Porque é isso que Deus quer fazer. Talvez o que está faltando dentro da nossa casa, na nossa família, né, com relacionamento com os irmãos, relacionamentos nos ministérios da igreja. Talvez seja isso, graça. Outra coisa que também é raiz da dureza com qual nós tratamos os irmãos, a ausência da graça. É a raiz de dureza que tratamos os irmãos, os novos convertidos que eu já citei, e até os não convertidos. Então, você percebe, um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia é Atos 17. Quando Paulo recebe um insight do Espírito ali, como diz o pastor Sandro, um download do Espírito de Deus, tremendo. Ele foi lá num local onde a idolatria imperava. Ao invés dele chegar e começar já a destruir tudo, ofender a fé daquelas pessoas, porque fé nunca pode ser ofendida, mano. Fé precisa ser redirecionada para a pessoa certa. Essa é a missão da igreja. E ele chegou lá, ao invés de já pegar, eu imagino, a Bíblia diz que ele ficou revoltado em espírito. Tem coisas que deixa revoltado em espírito. Mas o que a gente vai fazer com essa revolta? Vai exercitar graça. Pode parecer paradoxal, pode parecer que não tem nada a ver, mas esta é a finalidade. E Paulo disse assim, olha, eu vejo que vocês são muito religiosos. Isso para eles, para os gregos, era um elogio, não era ofensa. Inclusive, andando aqui na galeria dos deuses de vocês, eu achei um altar vazio que vocês honram até a um Deus desconhecido. Agora, diz Paulo esse aqui, né? Ele devia estar querendo mostrar para eles, olha, vocês não querem falhar com o panteão de vocês, com as divindades que vocês adoram. Então, é isso aí. Só que esse que vocês honram sem saber quem é exatamente o que eu anuncio para vocês. Tem graça nisso ou tem dureza? Como que eu ou você chegaríamos num lugar desse, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, cheio do conhecimento, cheio da compreensão de que a idolatria fere Deus, é o primeiro mandamento? Como que eu e você chegaríamos numa situação dessa? Para pensar apenas. Mas vamos seguir. Falta pouco. Relógio ali é para ninguém deixar de ver, para pregador nenhum deixar de ver. Glória a Deus. Mas o que acontece, mano? Na verdade, quando nós julgamos e cobramos deles, nós julgamos e cobramos um nível de perfeição que nem nós ainda atingimos. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, o nível de perfeição que nós estamos querendo que um irmão novo convertido tenha, que um crente tenha. Crente é família. A igreja de Jesus é família. Tem bebês, né? Nós que já somos adultos, nós não usamos mais fraldas e muito menos sujamos fraldas. Mas quando se nasce, suja-se fralda. E o que a mãe faz? Pega o bebê, a fralda e joga no lixo? Não. Tira a fralda. Cheira mal. Dá trabalho. Mas daqui a pouco esse bebê cresce e ele vai assumindo a sua fisiologia com autonomia e daqui a pouco é uma pessoa adulta que apenas foi respeitado o tempo dele crescer para que ele pudesse dar frutos adequadamente aí. Então, esse é o contexto. E é esse contexto que está lá no texto de Atos que nós lemos primeiro, né? Um contexto diferenciado, né, para realmente fazer a diferença.
Por isso, a Bíblia diz, eu vou voltar lá no versículo lá de Atos, no versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Davam testemunho da ressurreição. Não criticavam a crença dos outros, mas estavam impregnando a verdade da ressurreição de Cristo e a salvação pela graça. E aqui, e em todos eles, não em todos os apóstolos, em todos eles, a comunidade local, havia abundante graça. E aqui nós vemos um detalhe, perceba o início do 34, pois nenhum necessitado havia entre eles. Eu quero ir só até aqui, eu não quero explorar demais aqui, porque senão a gente foge o foco. Então, em todos eles havia abundante graça, pois, concluindo, em nenhum necessitado havia entre eles. O que é isso? É o amor ativo de Deus que foi derramado sobre nós, e é o amor ativo de Deus, de nós sendo manifestado para os outros, porque as pessoas tinham necessidades, mas eram todas supridas. Nesse contexto aqui, a abundante graça se manifestava na prática como? Na questão de suprimento das necessidades das pessoas, né? E na verdade, amados, nós vivemos um mundo, né? Nós vivemos um mundo de necessidades extremas, não só do básico para viver, também, mas de muitos outros fatores. Então, esta graça que nós vemos aí no versículo 33, não é apenas conceito, mas atitude. A verdadeira graça, ela vai se expressar através de atitudes. E nós também não vamos orar aqui nesta manhã para que você receba uma unção de graça. Não, a graça está sobre você, mas senão você não estaria nem aqui. A graça está sobre mim, senão eu não estaria aqui. O que nós precisamos é fazer esta graça, é experimentar esta graça na nossa relação com Deus e deixá-la transbordar para as pessoas que estão ao nosso redor. E isso faz uma igreja crescer. Quem dá o crescimento é Deus. 1 Coríntios fala, porém, tem que ter quem plante, tem que ter quem regue. E uma das formas de manifestar o regar, uma das maneiras de regar é deixar a graça transbordar, a graça de Deus transbordar da nossa vida sobre a vida das pessoas. Isso não significa que a gente vai resolver o problema do mundo, mas nós poderemos ajudar alguém em alguma necessidade para que ele possa superar essa situação de uma maneira um pouco mais amena, né? Então, é bem isso o que nós vemos. Se estamos cheios da graça, esta deve ser derramada sobre as pessoas ao nosso redor. Como? Outras maneiras, suprindo uma necessidade, e o texto já nos instrui. Mas ouvindo, as pessoas têm necessidade de ouvido hoje. Você sabia disso? É comum você estar num lugar, eu acho que eu tenho cara de orelha. Porque às vezes eu chego num lugar, e daqui a pouco senta alguém do meu lado, seja no metrô, agora o metrô é free. Metrô, CPTM, é tudo free, né? Agora eu estou desfrutando do tempo que eu produzi para a nossa cidade. Enfim, mas aí, senta alguém do lado e já começa a compartilhar alguma coisa. E você vê que a pessoa está com necessidade. E você não pode chegar para ela e falar assim, mas isso é fruto das escolhas que você está fazendo. É verdade. Mas isso vai ter um momento oportuno para dizer com graça. Mas você pode apresentar Jesus que reverte. Você percebe? Então, essas coisas fazem diferença, né? Uma vez, isso me chocou. Nós fomos uma vez para Guarapari, ainda os nossos filhos moravam com a gente. E estou eu lá na praia. Eu estava num ano, amados. Sabe, tudo que um pastor precisava era de não ter ovelha por perto. Não por causa das ovelhas, por causa do pastor que estava saturado. Aí chego eu lá, coloco meu traje de banho, sem camisa, tudo bonitinho, né? E tal, não sei o quê, chinelão, óculos de sol, que era para dificultar a identificação.
O que acontece? Eu cheguei na praia, sentei, pus a cadeira, estou lá, assando ao sol do estado do Espírito Santo. E aí o que acontece? Daqui a pouco passa uma senhora vendendo os produtos que vende na praia. Ela olhou para mim, amados, e falou assim: você é pastor, né? E ela já engatou uma primeira. E eu estou passando algumas dificuldades, eu precisava conversar um pouco. Aí Jesus faz o que com você? Treina, né? Você não foi chamado? Eu te separei para isso, então ela só enxergou uma orelha desse tamanho sentada numa cadeira, mano. Mas naquele momento eu tinha duas opções: mentir e dizer, não, só está enganada. Ou então assumir aquilo que Deus tem, exercitar graça. E não foi uma conversa de 5 minutos, não. Né? Foi um pouco mais de tempo, né? A pastora Marina que eu diga. E ela só intercedendo por mim, né? Mas é isso, amados. Então você percebe, Deus vai nos dando a oportunidade de crescer. De experimentar. Ele vai dando na medida que a gente suporta para poder encarar. Quer dizer, depois daquela eu falei, não. Eu pensava que eu estava ruim. Na verdade, todo mundo pode estar passando sua dificuldade, pode estar tendo seu momento de cansaço, de exaustão, porém, tem pessoas que estão com necessidades. E isso é demonstrar graça. Né? Você poder fazer alguma coisa, às vezes não dá para fazer muito, mas dá para ouvir. E às vezes ouvir é tudo que as pessoas precisam para elaborar, porque quantas vezes no aconselhamento uma pessoa começa a fazer o relato, e à medida que ela vai fazendo o relato, ela diz o seguinte: puxa, sabe que está me vindo agora um detalhe que eu nunca tinha pensado, não tinha falado nada, era só a orelha, a boca não tinha entrado em ação. Mas a própria pessoa elabora. Por quê? A necessidade de que alguém ouça. Porque quando a pessoa pode se expressar, muitas vezes a solução ela mesma vai descobrir por ela própria. Enfim, todas essas coisas, né, mas que Deus vai fazendo. Então nós podemos ouvir pessoas, podemos orar por pessoas, podemos suprir de alguma maneira quando há uma necessidade, podemos semear alguma coisa em alguém. Você sentiu no coração, não pensa duas vezes, semeia. Ah, mas vai ficar desagradável. Não fica, mas pode ter certeza que Deus... Às vezes a semeadura que a pessoa precisa de encorajamento, porque tem muitos que estão para desistir. Então, tudo isso vai fazendo a diferença. E eu gostaria que você guardasse essa frase, caso fique pouca coisa dessa manhã. A igreja que respira e transborda a graça, atrai os de fora e preserva os de dentro. Se eu e você tivermos na nossa atmosfera a graça, se nós exercitarmos a graça, nós vamos preservar, nós vamos atrair os de fora. Era o que acontecia na igreja de Atos. Às vezes a gente diz assim: Senhor, como seria bom se a gente conseguisse, se eu tivesse vivido lá na época de Atos 2. Amados, nós estamos vivendo Atos 29. Que é o próximo capítulo da igreja que está sendo escrita. Atos 29 não tem, você não vai achar na Bíblia. Mas é a história que nós estamos escrevendo. Então o que acontece? É tempo da gente desfrutar da graça. E é tempo da gente transbordar a graça de Deus. Talvez essa manhã, alguns de nós possamos estar aí oprimidos, no sentido culpados com coisas que já foram resolvidas, culpados por acusações que foram liberadas contra nós, e que hoje Deus está te mostrando, essa acusação é indevida, porque eu já te perdoei, você está debaixo da minha graça. Por que continuar levando esse fardo sobre o teu ombro? E eu fecho essa ministração lendo um texto lá em 2 Pedro 3, 17 e 18. 2 Pedro, capítulo 3, 17 e 18. Diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos,
E não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa firmeza. Eu vou interromper um minutinho aqui, só para comentar. Pedro está falando de pessoas que realmente resolvem, né, não se subordinar à visão que Deus tem e tantas coisas, e começa a querer atrapalhar a vida daqueles que estão querendo seguir de maneira correta, né? Aí então, o foco é no 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. E aqui tem uma expressão, antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. São vários aspectos aqui. Uma das belezas do Evangelho de Cristo, amado, é que não há exclusão e sim oportunidade. E nesta manhã Deus está nos dando oportunidade de migrar para um cristianismo melhor. O que nós estamos vivendo está bom, mas dá para melhorar, porque isto é aprimoramento dentro daquilo que o Espírito de Deus tem. E é sobre isso que o apóstolo Pedro fala, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Não é conhecimento sobre o Senhor, é conhecimento do Senhor. Essa palavra no original, conhecimento, é gnose. Gnose é conhecimento por relacionamento, porque leva em conta o contexto de mestre e discípulo. Foi o contexto que Jesus utilizava. Ele sentava com os 12 e discipulava. E ali ele transferia não apenas conhecimento, mas transferia vida, como é que se faz. E então o que acontece? E é isso que a Bíblia está dizendo, Pedro orienta, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus não cresce, ela já é infinita, mas a nossa compreensão e vivência de graça, ela pode crescer. E hoje é o dia que Deus nos chamou para colocar a gente um pouquinho mais para cima nesse contexto, mas não parar nesta subida da graça de Deus, né? Do conhecimento do nosso Senhor. O Senhor é aquele que algo pertence, é aquele que tem algo para dar. Essa graça de Deus só Jesus tem. E Salvador é libertador, é preservador, é aquele que nos ama, é aquele que nos salvou desse mundo corrompido e que também manterá a nossa salvação para a eternidade, para não experimentarmos o juízo, tantas coisas. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos crescer. Esse conhecimento não é apenas sobre Cristo, né? Não é sobre Cristo, mas é o aprendizado obtido através do relacionamento contínuo com Ele. Então, todas as vezes que você é chamado para fazer um TSD, que você passa um tempo ali com o Senhor, medita na palavra, você está crescendo. Não fique só com a informação. Medite. A diferença entre uma mensagem boa e a excelente é o tempo que o pregador gasta meditando. Por quê? No conhecimento, hoje é fácil. Você joga na IA o tema que você quer, vai lá no chat GPT, ou qualquer coisa, você sai com o esboço pronto. Eu não recomendo fazer isso porque você pode pesquisar, pode usar, é uma ferramenta fantástica para você, para pesquisa e tantas outras coisas, mas não deixe que isso substitua o tempo de meditação. Você pode até pegar exemplos e meditar a respeito, né? Avalia todas as coisas, né? Porque a IA não é convertida, ela tem informações. A IA não tem o Espírito Santo. Portanto, a gente tem que tomar esses cuidados. Eu não sou fechado não, mas eu uso. Não uso para preparar meus esboços. Esses aqui vai na meditação, né? Mas o que acontece? É fácil hoje a gente ter informação. Mas, na verdade, não é sobre Cristo que nós precisamos aprender. É aprender com Cristo. O aprendizado obtido no relacionamento contínuo com Ele. Pedro nos ensina e nos motiva a crescer na compreensão e na experimentação dessa graça infinita
de Deus todos os dias da nossa vida. E assim, deixar que ela transborde sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio que Deus deseja que a nossa compreensão cresça nessa manhã. Porque muitos problemas dentro da nossa casa estão relacionados a isso. Muitos problemas dos nossos relacionamentos em geral estão conectados a isso. E é hoje que Deus quer trabalhar isso nas nossas vidas de uma forma especial. E eu gostaria que você dissesse comigo aquela frase: a igreja que respira e transborda graça. Atrai os de fora e preserva os de dentro. Quando eu digo igreja, não pense só aqui quando nós estamos juntos. Na nossa casa nós somos igreja. Se eu estou lá, eu sou representante do reino. No meu trabalho, né? No teu trabalho, lá na faculdade, na universidade, seja lá o curso que você estiver fazendo, você é representante do reino. Então, você atrai os de fora e preserva os de dentro. E Deus deseja fazer isso nas nossas vidas. Que a graça cresça em nós e transborde sobre os outros, no nome de Jesus. Convido você a se colocar de pé e nós vamos orar sobre esta palavra. Pai, muito obrigado por esta manhã que estamos aqui juntos na Tua presença, Pai. Pai, nós temos a certeza de que o Teu Espírito está aqui, Pai. Não porque mereçamos, Pai, mas porque estamos debaixo da graça. E nós Te louvamos, Pai. E eu Te peço, Pai, que o Teu Espírito continue falando conosco, Pai. Pai, nós não queremos sair daqui sem dar uma oportunidade, porque ainda acabamos de falar que uma das belezas do Evangelho de Cristo é que não há exclusão, e sim oportunidades, Pai. E nós Te pedimos, Pai, que o Senhor a cada dia, Pai, nos ajude a lembrar, Pai, e a desfrutar desta graça bendita e maravilhosa, Pai. Desta graça que realmente, Pai, nos permite obter, não por merecimento, mas pelo merecimento que Cristo conquistou por nós. E nós declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre cada vida, Pai, sobre cada relacionamento aqui, Pai, sobre os relacionamentos familiares, Pai, marido com esposa, esposa com marido, pais com filhos, filhos com os pais, Pai, irmãos e irmãs da igreja uns com os outros, Pai, e tantas pessoas, Pai, e tantos outros níveis de relacionamento, relacionamentos profissionais, os relacionamentos na vida acadêmica, Pai, ou em qualquer outro segmento, Pai, que a Tua vitória seja estabelecida, mas que a gente descanse na graça, Pai. Até mesmo, Pai, se há alguma injustiça contra nós, Pai, nós queremos depositar isso, porque sabemos que Cristo é a nossa justiça, Pai. E Ele também sabe lidar com todas estas coisas. Ajuda-nos a praticar graça, Pai. Pai, nós sabemos que por nós próprios a tendência é voltar, Pai. É voltar para o ponto de partida. Saiu daqui, esquece, Pai. Mas nos ajude, Pai. Acenda ali a luz amarela de atenção do Teu Espírito no nosso coração, Pai, e que a próxima vez que alguém nos falar alguma coisa que não desceu muito bem, que ao invés da gente já dar uma daquelas, Pai, uma raquetada na pessoa, Pai, nos ajuda a fazer uma abordagem na graça, Pai. Existem outras formas de lidar, Pai. Pai, nós Te agradecemos porque em Cristo nós vamos conseguir, Pai. Porque se a graça de Deus foi revelada para nós, para a salvação, entregando seu único Filho, como Ele não nos dará as outras coisas, conforme está escrito em Romanos 8:32, Pai? E dentre essas outras coisas é a graça transbordante de nós para os outros. E nós desde já Te louvamos e Te glorificamos e Te pedimos, Pai, se houver alguém aqui nesta manhã, Pai, que ainda não experimentou a graça de Deus para a salvação, que ainda se acha pecador demais para poder ser salvo por Deus, Pai, nós pedimos que o Senhor desmonte este argumento com o Teu Espírito, para que essa pessoa hoje entregue sua vida a Jesus. Talvez tenhamos pessoas que se afastou um dia do Senhor, Pai, e acha que já não são mais dignos, Pai, como o filho pródigo achou, Pai, que se fosse só um empregado do Pai estaria bom, e o Pai o colocou na honra novamente, Pai. Pai, não permita que a ausência da graça, que as acusações que alguém fez, venha roubar a posição que temos debaixo da graça de Cristo Jesus, Pai. E se houver alguém, Pai, aqui, Pai, que também precisa se libertar, Pai,
da sua vida, Pai, no sentido das experiências vividas, que fez com que ele ou ela ficassem dependentes de mérito, de trabalhar, produzir, achando que isso vai resolver a sua situação com Deus. Nós te pedimos, Pai, que haja libertação também nesta manhã, Pai. E desde já nós declaramos a tua vitória e a tua bênção sobre o teu povo aqui presente, no nome de Jesus. Amém. Mantenha um pouquinho teus olhos fechados, cabeça baixa, só para evitar distração. Nós queremos dar essa oportunidade. Evangelho não exclui, dá oportunidade. E a primeira oportunidade que eu quero dar é dizer: você já é salvo por Cristo? Ou você acha que você não merece ser salvo? Eu também não merecia. E continuo não merecendo. Mas é pela graça que eu sou aceito por Cristo. Porque a graça é a expressão do amor de Deus. Se houver alguém que quer entregar sua vida a Jesus, você não vai estar entregando uma vida à igreja. Você vai estar entregando a sua vida para Jesus. Ou alguém que se afastou e agora tem até vergonha de retornar, porque acha que já não merece mais. Esse conceito também não é de Deus. A graça ultrapassa todos esses pensamentos nossos. E hoje é dia de salvação. Pessoas receberem a Jesus como Senhor e Salvador, e pessoas também se reconciliarem ao Senhor Jesus, porque a graça está sobre nós e nos permite fazer assim. E eu quero dar essa oportunidade. Há alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Faz um sinal com sua mão. Nós queremos orar por você, caso tenha alguém aqui nesta manhã que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Está valendo essa oportunidade e eu quero abrir já a outra. Há alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e se acha indigno de retomar na família de Deus? Faz um sinalzinho com a sua mão. Isso não é vergonha, tá? É para que a gente possa orar por você e te ajudar a superar isso, caso tenha. Se o Espírito de Deus está falando ao teu coração, não resista. Porque aqui nós somos família. E nós estamos aprendendo a não julgar. Porque todos nós, em algum momento, temos algo a alinhar com a vontade de Deus. Há alguém para receber Jesus como Senhor e Salvador. Há alguém para se reconciliar. Faz um sinalzinho com a sua mão que nós queremos orar. Eu vou deixar em aberto e quero dar já a próxima oportunidade. Você, que de alguma forma, a palavra mostrou para você que você tem sofrido pela graça, pela autocobrança, a autossabotagem, né? Tem sofrido muito o estresse, porque você se sente cobrado o tempo todo na tua vida. Outro, se você é um cobrador inveterado, né? Que só cobra as pessoas, que só vê o erro das pessoas, que está sempre cobrando por alguma coisa, é tempo da gente resolver isso diante de Deus e dizer: Jesus, eu quero, me ajude a experimentar essa graça, para que eu também derrame graça. Eu não vou especificar, sim, ninguém vai ser, não vou classificar cada caso. Mas isso que eu citei foram alguns exemplos, e você que está aqui tem o Espírito te falou. E mostrou talvez alguma outra particularidade, e eu quero convidar, pode vir aqui à frente, nós queremos orar por você e abençoar a tua vida nesse aspecto, porque eu quero declarar sobre a tua vida, que debaixo da graça de Deus, a vitória se estabelece. Pode vir sem a mínima preocupação, porque nós estamos aqui e todos nós, e eu tenho pedido isso para Deus o tempo todo: Pai, que eu experimente a graça de Jesus, para que eu possa transbordar sobre as pessoas. Não sei porque eu vou falar isso que eu vou falar agora, mas receba. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Hoje menos. Mas eu já sofri muito com isso. Aquela síndrome de perfeição. E perfeição diante de Deus não é ser infalível. É ser completo. E às vezes o que nos completa é essa compreensão, que nós estamos dando um passo hoje na presença de Deus, de experimentar a graça.
Eu posso dizer para você, amado, se não fosse a graça de Deus, na minha vida eu já tinha morrido pela cobrança que ao longo da minha vida eu fazia comigo. Deus, Ele te conhece. Deus merece a excelência da nossa parte. Mas o mais excelente que eu possa conseguir jamais chegará minimamente à excelência que Deus tem. Então, eu descanso na graça. Porque Ele está conosco, não é pelo que produzimos, mas é pelo amor que Ele derramou através de Cristo nas nossas vidas. Se houver mais alguém, pode vir aqui. Nós queremos orar, porque nós temos a certeza que uma das coisas que Deus colocou nesta manhã é que Ele quer libertar. Nesse caso específico, não é demônio, não é forças das trevas. É muitas vezes coisa da nossa formação, muitas vezes são as mensagens que estão ali no nosso inconsciente, que trabalham em nós e que nos levam a tomar atitudes, mesmo sem a gente ter consciência de que isso está acontecendo pelo conteúdo que nós temos. Mas o Espírito de Deus, que esquadrinha rins e coração, Ele está aqui. E então, Ele conhece os verdadeiros motivos. E nós vamos orar neste momento. Eu quero convidar os pastores que estão conosco. Se houver mais alguém, pode vir aqui, né? Os pastores, né, que venham aqui nos ajudar a orar. Eu vou orar e vocês vão selando com azeite. No momento que você receber o selo com o azeite, eu quero também chamar as pessoas do Ministério Freedom, a Sueli e aquelas pessoas que ela sabe que deveriam estar aqui, para também estarem aqui orando, tocando com azeite sobre essas vidas, enquanto nós vamos estar fazendo a oração. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Vamos orar. Enquanto eu estiver orando, então, os pastores e nossos amados do Ministério Freedom estarão abençoando a tua vida aí com a unção, em nome do Senhor Jesus. Porque está escrito, Isaías 54:17, acontecerá naquele dia, diz o Senhor, eu retirarei dos teus ombros todo o peso e do teu pescoço todo o jugo. E o jugo será despedaçado por causa da unção. No momento que você for ungido, Deus vai estar selando a palavra que não é minha, é dele, sobre a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Creia nisso e vamos todos então. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na presença santa e gloriosa do Senhor, Pai. Sabemos e confirmamos aqui que sem Ti nós nada podemos fazer. Somos todos dependentes e carentes da Tua graça, Pai. Mas agora eu quero te pedir, Pai, que enquanto os Teus filhos estão ali, Pai, declarando, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, a vitória, Pai, e ministrando a unção que despedaça o jugo e tira o peso do pescoço. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que um novo tempo está brotando nesta questão. Pai, eu quero te pedir, Pai, coloca no coração deles agora, Pai, a sensação da graça de Deus, aquela graça que acolhe, que recebe. Pai, toda culpa, toda acusação que fique aqui neste altar, no poder que é no nome de Jesus, que teus filhos retornem em paz, Pai, e que eles comecem a transbordar graça, Pai, que ao invés de palavras duras, saiam palavras de graça, que ao invés de palavras, Pai, que julgam, Pai, saiam palavras que possa
abençoar e dar a mão para que a pessoa supere aquele momento. Pai, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Pai, a vivenciar, Pai, esse receber e a esse entregar, Pai. Ajude-nos a vivenciar a graça de Deus, Pai, todos os dias das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos também, Pai, se em algum momento cometemos alguma falha contigo, ajuda-nos a não ficar envergonhados apenas, Pai, mas nos arrependermos e retomarmos, sabendo que Deus, através da sua graça, nos acolhe sempre, Pai. Muito obrigado por esta manhã, e eu te peço, Pai, que haja uma verdadeira cura, Pai, na alma, Pai, de alguns aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai, que em outros haja motivação para vencer, Pai. Alguns que estavam bloqueados devido a tantas acusações, Pai, nós declaramos a liberação, Pai, porque a unção do Senhor despedaça o jugo, Pai, e a vitória de Deus, Pai, como diz a tua palavra, faz os pés das pessoas como os das corças, Pai, que saltam, que tem desenvoltura no seu caminhar, Pai. E nós declaramos, Pai, sobre a vida dos teus filhos e filhas, Pai, um tempo especial, Pai, aqui, Pai, a partir de agora, Pai, não somente eles, mas nas suas famílias, Pai, nos relacionamentos na igreja, nos relacionamentos em geral, Pai, que tem no decorrer da vida, que a tua vitória prevaleça sobre cada um deles e cada uma delas, Pai. E desde já nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Toda glória pertence a Ti, Pai. E nós declaramos que é pela graça que nós estamos aqui, por isso ninguém mais merece ser exaltado a não ser Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor absoluto de todas as coisas, Pai. Muito obrigado por esta manhã, obrigado por cada vida preciosa que está aqui, obrigado por cada uma das situações que o Senhor já tratou aqui agora, obrigado pelas situações que o Senhor está tratando ao longo dessa semana, e desde já o Senhor seja exaltado, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Vamos dar um grande aplauso a Jesus. Ele é Senhor. E tome posse daquilo que Deus estabeleceu na tua vida nesta manhã, no nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor.